Olá, moçadinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Estou eu mais uma vez aqui para não deixar de não arrumar o óculos, que toda vez eu arrumo o óculos. Estou eu aqui, professor Hernani Freitas, para mais uma aula de história, para nós falarmos um pouquinho, hoje, aula 70 e 71, organizada pela professora Jusilene, tá bom? E nós vamos falar do Império Romano do Oriente, né? Ou seja, o Império Bizantino, tá bom? Vamos conversar um pouquinho. Você vai pesquisar aí no seu livro didático, ó, o livro didático, é o nosso livro didático que nós usamos, né? Nas páginas 176 até as páginas 179. É lógico que depois vocês vão fazer as atividades propostas, né? Mas enquanto isso nós vamos falar um pouquinho de história, lembrando o quanto é importante a história para nós, né? Então, você vai ler da página 176 até a 179. O nosso tema é Império Bizantino, tá bom? Então, bora lá falar um pouquinho sobre o Império Bizantino. Gente, a capital do Império Bizantino, essa imagem bonita que vocês estão vendo aí no fundo, é a atual cidade de Istambul, né? A atual cidade de Istambul, que é a antiga capital do Império Bizantino, Constantinopla ou Bizâncio, como nós podemos chamar, tá? Então, essa cidade ela foi fundada num lugar onde existia uma antiga colônia grega de Bizâncio. Então, motivo pelo qual também ficou conhecida como Império Bizantino, né? Então, Constantinopla era uma cidade muito importante. A cidade de Constantinopla ela estava no caminho entre o comércio que ia da Europa até a Ásia. Então, ela estava na rota comercial. Então, isso era muito importante. Então, essa cidade ela chegou a ter 1 milhão de habitantes no século X. Olha para você, naquela época, 1 milhão de habitantes era muita gente, era gente demais, né? Então, nessas cidades, viviam muita gente rica, né? Então, ali eles viviam da pesca, eles viviam do comércio, da produção de metais preciosos, de armas, tecidos e artigos luxuosos, né? Artigos luxuosos. Então, nessas cidades haviam também pequenas oficinas particulares, que eles se organizavam através de guildas, né? Como se diz, através de uma corporação, que hoje nós conhecemos como cooperativa, associações, né? Então, eles se organizavam. Por exemplo, os comerciantes de tecido, os produtores de tecido, aí, por exemplo, os carpinteiros, né? Os produtores de armas, eles se organizavam para se ajudar. Então, a maioria da população era uma população pobre, mas existia ali muita gente rica, né? E hoje é lógico que a cidade de Istambul, capital da Turquia, hoje é uma cidade muito bonita, muito melhor do que antigamente. Então, naquela época, por exemplo, os artigos de luxo lá, eles negociavam perfumes, seda, porcelana, vidro, né? Seda, porcelana, vidro, que mais? Feitos por artesãos chineses, árabes, persas, indianos. Então, os ricos comerciantes estavam por ali, né? Produtos agrícolas como trigo, especiarias, vinhos, azeite, né? Produzido no norte da África, na Grécia ou na Síria. E também artesanatos como joias, né? Joias caríssimas, bonitas, tecidos, finíssimos artigos de ouro, né? Tecidos com fios de ouro, marfim e outras coisas mais, né? Então, tem um mapinha aí na página 176 que vocês, deixa eu mostrar aqui no livro para vocês, não sei se vai dar para ver, eu acho que não vai dar para ver, para cá. Vocês vão observar aí na página 176 o mapa, tá? Então, viver nessas cidades, como que era viver nessas cidades? O comércio era lucrativo, o comércio era ativo, né? Havia uma movimentação muito grande. No século X, aí haviam mais de 1 milhão de habitantes
Então, mas não era só a cidade de Bizâncio, só a cidade de Constantinopla, que é a mesma cidade, que era famosa ou que tinha grandes comerciantes e tal. Tinha também a cidade de Tessalônica, a cidade de Niceia, a cidade de Edessa, a cidade de Trebisonda e a cidade de Tarso. Todas essas na região aí onde se praticava o comércio, né? Então, essas cidades viviam elite de comerciantes, de pessoas ricas, donos de oficinas, membros do alto clero, funcionários do governo. Então, eles consumiam artigos de luxo, como tapeçaria, roupas com fios de ouro, né? Mas, em sua grande maioria, era o povão mesmo. Era o povão mesmo, não é diferente de nós agora, né? Era o povão mesmo. Viver no campo. Como que era viver no campo? Ó, a maior parte dos bizantinos eram trabalhadores pobres e que viviam no campo entre os trabalhadores, como servos dos grandes latifundiários, né? Eles faziam todo o trabalho rural e dependia da terra para sobreviver. Os escravos prisioneiros, que eram prisioneiros de guerra, né? Vocês lembram que os escravos, aqueles que eram prisioneiros de guerras eram feitos escravos, era diferente dos escravos africanos que vieram para o Brasil, né? E era a agricultura a principal atividade deles na economia bizantina. As mulheres bizantinas, aí na página 178, né? As mulheres no Império Bizantino, as mulheres eram responsáveis por cuidar dos filhos, né? Preparar a comida, confeccionar as roupas, manter a casa limpa, né? As mulheres ricas casadas raramente saíam de casa. O marido era o chefe da família que sustentava a casa, a mulher não precisava trabalhar igual agora na modernidade, no tempo agora que as mulheres também trabalham, além de trabalhar, ainda faz o trabalho de casa, né? Não é verdade? E havia também médicas, enfermeiras que tratavam da saúde das mulheres em um hospital em Constantinopla. As enfermeiras recebiam o mesmo salário dos enfermeiros. Porém, nesse hospital, as médicas ganhavam cerca de metade que era paga aos médicos. Está vendo aí a diferença? O chamado patriarcalismo. Hoje ainda existe muitas mulheres que ganham menos que os homens fazendo a mesma função, mas isso não é legal. Todos são iguais, fazem o mesmo trabalho e às vezes as mulheres trabalham até um pouco mais, né? O governo de Justiniano. Ah, mas quem que era Justiniano? Ó, na sociedade havia também atrizes, bailarinas, cantoras, e Teodora foi a atriz que casou-se em 525, tá? Em 525 com Justiniano. Justiniano era o imperador lá, né? Então, ó, no século VI, durante o governo de Justiniano, que vai de 527 até 565, que o Império Bizantino se tornou bem estruturado e se expandiu, cresceu, né? Ganhou mais dinheiro, ficou maior. Nesse período, as forças bizantinas, elas promoveram diversas campanhas militares, eles enfrentaram os povos germanos, os persas, os eslavos, para reconquistar territórios que antigamente era do Império Romano do Ocidente. E o Império Bizantino é o Império Romano do Oriente, né? Então, essas guerras trouxeram algumas despesas, e essas despesas fez com que precisasse pagar os soldados, aquelas coisas todas, né? Garantir o abastecimento das tropas e muito mais. O Código de Justiniano. O que era o Código de Justiniano? O direito romano foi reunido e revisto por juristas, né? Por jurista quer dizer pessoas que entendiam da lei nessa época. Hoje os juristas são os advogados, os promotores e os juízes, né? Pessoas que entendem da lei. Daí surgiu o Código de Justiniano, através do qual muitas instituições de direito romano que usavam e chega até os dias atuais. Quem faz direito vai entender bastante, vai estudar o Código de Justiniano, né? De modo geral, as leis bizantinas,
elas fortalecem o poder do imperador, garante propriedades à igreja, que é o cristianismo, a igreja católica, né? E dos grandes proprietários, os grandes latifundiários, os grandes donos de fazenda. E a maior parte dos componentes continuou sem direito à terra. Então, esse é um pouquinho do Império Bizantino, tá bom? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer as atividades propostas pela professora Jusilene, né? Quais são essas atividades? Na atividade 3 da página 100, vocês vão fazer da atividade 3 da página 190, tá? Que vocês vão pesquisar nas páginas 176 e 177 sobre a cidade de Constantinopla, atual Istambul, que eu já falei um pouquinho, né? Vocês estão vendo a imagem aí. E vocês vão responder também as atividades 1, 2 e 3 da página 190. Então, recapitulando, responder as atividades 1, 2 e 3 da página 190, copiando as perguntas e respostas no caderno, tá bom? E vocês vão fazer uma pesquisa aí no Google e vão escrever, não precisa escrever muito grande não, né? Na verdade, vocês vão fazer uma pesquisa individualmente nas páginas 176 e 177. Se você quiser usar o Google para ver se vocês conseguem algumas coisinhas, mas tudo bem. Mas é para fazer nas páginas 176 e 177 do nosso livro didático e vão pesquisar aí sobre a cidade, sobre como era a cidade de Constantinopla na época, né? A localização, aonde que ela ficava, comércio, quais eram os principais produtos comercializados lá, que eu já falei alguma coisa para vocês, e como vivia essa população, tá bom? Então, vocês vão fazer tudo isso. Minha gente, nós estamos ainda vivendo um momento, nós já estamos voltando para a sala de aula, nós já estamos fazendo as atividades, mas toda vez que nós sairmos de casa, nós temos que colocar máscara, né? Colocar máscara, por quê? Para nos proteger, né? Para nos proteger, para que as coisas não voltem como estava antes, né? Evitar as aglomerações, né? Passar álcool em gel na mão, né? Aqui está um litrão de álcool em gel, você vai passar álcool em gel assim na mão, álcool em gel sempre que sair de casa ou estiver em algum lugar, tá bom? Eu vou tirar minha máscara porque eu estou aqui sozinho. Porém, então, saiu de casa, foi para a escola, foi para alguns lugares, máscara e álcool em gel, tá bom? Não esqueça de tirar a fotografia. Você vai pegar o seu celular, esse aqui é meu celular, né? Vocês vão tirar a fotografia. Opa, tá vendo só a capinha, né? Vocês vão tirar uma foto e enviar para o professor. Quem está em casa fazendo as aulas online. Agora, quem está na escola vai assistir o vídeo, mas também vai ter a ajuda do professor. Bom, um grande abraço para vocês. Curta bastante, estudem bastante, mas não esqueça de tomar todos os cuidados necessários, tá bom? Um grande abraço, até nossa próxima aula.